Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 168 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar aí, analisar tudo o que aconteceu na corrida de ontem do GP do Bahrein de 2023 da Fórmula 1, a primeira etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Hoje, de antemão, eu tenho um convidado muito especial, já é figurinha carimbada aqui do podcast F1 a todo vapor. Hoje eu vou estar falando aí com o Egleidson Alves do canal Somos F1. Estou aguardando ele chegar aqui para a gente estar começando a nossa resenha, começando o nosso bate-papo de tudo que aconteceu na corrida de ontem, né, lá no Bahrein. Então deixa eu convidá-lo aqui. Deixa eu chamar aqui o Egleidson. O convite está feito. Enquanto isso, nós vamos vamos conversando aí sobre a corrida de ontem. Corrida até que foi razoável, né, a corrida de ontem. Deixa eu aguardar o Egleidson aceitar o nosso convite aqui para a gente começar, de fato, a bater o papo sobre a corrida. E vamos conversando comigo enquanto o Egleidson não entra na nossa live. Vocês gostaram da corrida de ontem? Quem está nos acompanhando aí? Vocês curtiram a corrida de ontem? Gostaram do resultado? Gostaram de como se deu a corrida? Respondam aí para mim, para a gente estar trocando essa ideia aí. Ah, ele chegou. Então nós vamos agora sim, ele está arrumando ali o equipamento. Ele está arrumando o equipamento para a gente estar falando aí da corrida de ontem. O Egleidson Alves, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Tudo tranquilo? E aí, meu amigo Luiz, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente bem, cara. Só tá dando aquele retornozinho. Deixa eu fazer aqui então, rapidaço para você. Fechou? Agora tá de boa. E aí, meu amigo, como é que tá? Uai, graças a Deus tá tudo bem aí. Tudo bem, graças a Deus. Vamos fazer aquela nossa live pós-GP já tradicional aí dos dois canais F1 a todo vapor e Somos F1. O Egleidson, corrida de ontem, circuito internacional do Bahrein, uma vitória bem fácil do Max Verstappen, bem previsível também, dobradinha da Red Bull e um pódio espetacular de Fernando Alonso com a sua Aston Martin. E eu te pergunto, meu amigo, gostou da corrida de ontem? Nota 6, né? 6, 6,5. No máximo. Sim, tá de bom, assim, tá de bom tamanho. A corrida foi mais ou menos aquilo que eu imaginei. Não vou mentir pra você, não. Não tinha muita esperança de um início de temporada muito competitivo, porque eu já sabia, né? Eu já deduzia, não vou falar que eu sabia, porque senão vai ficar que eu sou um adivinha. Mas eu já deduzia que a temporada de 2022, de 2023, iria começar assim como 2022. Red Bull na frente, porque muitas pessoas estavam na esperança de uma mudança de forças, e é uma continuidade de regulamento. Então quem está na frente tende a ficar na frente e talvez uma surpresa apareça, como no caso da Aston Martin, que a gente vai comentar. Então a corrida foi dentro das expectativas, o que salvou foram as disputas que o Alonso teve com o Hamilton e com o Sainz. O restante foi bem nota 6. Se a gente tirar a corrida do Alonso, eu acho que sobra pouca coisa para a gente comentar, né? Porque o protagonista da corrida de ontem foi o Fernando Alonso. As disputas que ele travou, né? Bateu roda com diversos pilotos ali, com o Russell, com o Hamilton, com o próprio Carlos Sainz. Então, a gente tirando a corrida do Alonso, na verdade, fica uma corrida muito ruim. Então, um 6,5 aí
é muito por conta do mérito do Fernando Alonso. Eu também fiquei com essa impressão aí de uma nota 6, 6,5 para a corrida também. E você falou muito bem naquela live que a gente fez da, da pré-temporada, que é o seguinte: nós estamos caminhando para mais uma hegemonia na Fórmula 1. Nós tivemos a hegemonia de regulamento da era Ferrari, nós tivemos a hegemonia de regulamento da era Red Bull, da era Mercedes, e agora parece que nós estamos encaminhando aí para uma hegemonia, quem sabe aí até 2025, pode ser, de uma hegemonia da Red Bull, não é isso, Egleito? É o que a gente tinha comentado naquela live passada que a gente fez, né, depois dos testes. Quem está acostumado a acompanhar a Fórmula 1 há bastante tempo sabe que quando muda o regulamento, uma equipe sai na frente, como saiu a Red Bull, assim como foi a Mercedes em 2014, é difícil pegar. Em algum momento alguém pode encostar, pode estar junto disputando, mas na pior das hipóteses, a Red Bull vai estar disputando o campeonato até 2025. Eu não vejo um cenário diferente disso, assim como foi, como você citou, foi com Mercedes, foi com Red Bull, foi com Ferrari. E a Fórmula 1 é muito previsível às vezes, né? Chega a ser chato, mas é verdade. Sim. Mas aí que tá, eu vou até comentar uma questão, porque talvez fica chato na questão da liderança, principalmente da Red Bull e da hegemonia, mas tem algo interessante que eu vou comentar com você. Voltando para o sábado, Egleitos, nós tivemos uma pole position do Max Verstappen com tempo de 1:29.708. E ano passado, a pole com Charles Leclerc com tempo de 1:30.558. Ou seja, nós tivemos quase 1 segundo de diferença da pole position deste ano para do ano passado. Isso se deve a uma maturidade do regulamento? Os carros estão mais leves, melhores? O que você atribui, Egleitos? Você acha que melhorou quase 1 segundo a pole aí do ano passado para esse ano? Por quê? Qual o fator principal? Eu acho que você já comentou aí, você acabou de falar, a cada ano que passa, a cada ano dentro desse regulamento, a tendência é que os carros fiquem mais rápidos. Esse é algo natural. Então, ainda ano passado teve pista que os carros ficaram 2 segundos mais lentos de volta do que em 2021. E eu acho que esse ano, provavelmente, a gente tenha os carros andando mais rápido que no antigo regulamento. Cada ano que passa, eu estava olhando os números referente à classificação do ano passado, né, no geral. A Aston Martin foi 2,5 segundos mais rápida do que a classificação de 2022 na mesma pista. A Red Bull foi 1 segundo do que o ano passado. Acho que a equipe que menos evoluiu foi a McLaren, foi 6 décimos comparado. Assim, nenhuma equipe piorou referente à classificação do ano passado em questão de tempo. Sim, sim. Eu acho que vão entendendo o regulamento e vão melhorando aí, atualizando mesmo os carros. Mas uma questão aí que a gente, voltando a te dizer que às vezes fica chato a questão lá do pelotão da frente, mas eu anotei um dado interessante ainda no Qualify que eu quero comentar com você, que é o seguinte. O Q1 lá do treino classificatório do sábado, olha os eliminados do Q1. Gasly, Nick De Vries, Oscar Piastri, Kevin Magnussen e Logan Sargent. 5 pilotos de 5 equipes diferentes eliminados no Q1. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós vamos ter muito equilíbrio aí do meio do pelotão para o final, né? Vai. Eu sou fã do meio do pelotão, então eu só achei uma coisa ruim na transmissão. Eles mostraram um pouco as brigas ali no pelotão, tinha uma fila indiana, e vai ser brigado, porque tá todo mundo muito próximo. Eu tava olhando que, acho que se não me engano, entre o oitavo da classificação foi quem, se não me engano, foi o oitavo foi o Valtteri Bottas. Não, da classificação? Não, foi o Bottas na classificação geral? Não. O Qualify foi na corrida. Na corrida foi o Bottas. Na classificação, eu vou olhar para você aqui agora. Acho que é o Stroll. Oitavo, Stroll. O Stroll. Na classificação, o Stroll foi em oitavo e na corrida, o Valtteri Bottas. Tinha um gap aí de meio segundo que tinha quase 10 pilotos. Cara, eu acho, de verdade, que o grande charme da temporada de 2023 vai ser o meio do pelotão mesmo, viu? Eu gostei muito quando eu vi essa notícia do Q1. 5 pilotos em 5 equipes diferentes saindo, eliminado no Q1. Fiquei muito contente. Falei, meu Deus, o meio do pelotão ali e o final vai ser excepcional, porque nós tivemos aí
o Gasly da Alpine, o De Vries, né, da AlphaTauri, o Piastri da McLaren, o Magnussen da Haas e o Sargent da Williams. Então, 5 carros diferentes aí, eliminados no Q1. Achei aqui o que eu queria. É que entre o Stroll, na verdade, fez um tempo considerável. Entre o Ocon, que fez 1,39, que foi o nono, até o Tsunoda, até o 15º, tá uma diferença de meio segundo. Foi o Albon, que fez 1,31,4. Ou seja, temos aí 5 pilotos dentro do meio, 6 pilotos dentro do meio segundo ali. Então tá bem brigado. Vai ser, eu acho que vai salvar aí, pode ser interessante esse meio do pelotão mesmo. Muito, muito, muito equilibrado. Corrida, o seguinte. Vou falar o resultado da corrida rapidinho aqui, os 10 primeiros. Max Verstappen, vencedor da corrida. Sérgio Pérez, segundo lugar, dobradinha da Red Bull. Terceiro lugar, Dom Fernando Alonso, com a corridaça. Carlos Sainz, quarto lugar. Quinto lugar, Lewis Hamilton. Sexto lugar, Lance Stroll, da Aston Martin também. Aston Martin surpreendendo. Sétimo lugar, George Russell. Oitavo lugar, Valtteri Bottas. Nono lugar, Pierre Gasly, corridaça também. Corridaça do Gasly. E décimo lugar, Alexander Albon. Em décimo também, corridaça, que largou 15º. Seguinte, tivemos uma largada excelente do Max Verstappen. Pérez largou mal, perdeu a posição para o Leclerc. O Alonso, que não é de largar mal, para mim a melhor largada do atual grid da Fórmula 1 é o Fernando Alonso, para mim um dos melhores largadores aí de corrida de todos os tempos. Largou mal dessa vez. E depois acabou tendo que recuperar a posição e tomou um toque do seu próprio companheiro de equipe. E depois um passeio do Max Verstappen. E é com ele que nós vamos começar aí a falar os destaques. Que foi a corrida do Max Verstappen? Tranquila, ô Egleison? Passeio no parque? A corrida do Max é aquela corrida de piloto fora de série com o melhor carro. Vai embora, não comete erro, não dá margem para acontecer nada, coloca uma distância confortável e no final da corrida administra. Então, foi o Max Verstappen não precisa provar o seu talento, assim como o Hamilton, outros pilotos, que já demonstraram desempenho quando precisou. E agora que o Max Verstappen tem o melhor carro na mão, ele está entregando o desempenho máximo. A gente tem que entender o seguinte, mesmo que o cara tenha o melhor carro, nem todos conseguem entregar o melhor desempenho. Você comentou do Pérez. O Pérez largou mal, ele perdeu a posição na largada. O Verstappen não perdeu a posição na largada, abriu uma distância confortável e administrou, fez uma corrida de campeão. Aquilo que a gente já está acostumado, que nós vimos com o Hamilton, com o Vettel, com o Schumacher, entre outros. Então, assim, aquela corrida objetiva de quem tem o melhor carro e é um piloto fora de série. O próprio Rafael aqui comentando, o Max vai levar esse título com o pé nas costas. Eu também acho, com certeza, a minha aposta. Só se aconteceu algo muito diferente. As equipes estão programando aí 6 corridas para tentar ajustar seu carro. A própria Mercedes falou em 6 corridas. A Ferrari em 6 corridas. Então, até lá a gente está com 150 pontos. De diferença. Então, o Verstappen, no início da corrida, além de ter feito uma largada excelente, o Verstappen tá pilotando o fino, está na melhor fase da carreira, ele estava tirando cerca de 0,6 segundos, ou seja, 6 décimos por volta no início da corrida ali. Estava absurdo. E terminou a corrida com 11 segundos de diferença para o segundo colocado. Então, assim, foi muito tranquila. E eu acho o seguinte, o Egleison, a confiança está tão grande, a autoestima está tão elevada, que o Verstappen e o Sérgio Pérez foram os únicos que fizeram a estratégia atípica, diferente. O Verstappen chegou e falou assim, não estou me dando bem nos treinos com pneus duros, vou lá, coloco o macio de novo, que eu estou me dando bem, e vou lá com o pé nas costas e ganho a corrida. E o Pérez a mesma coisa, largando mal, conseguiu a dobradinha, conseguiu o segundo lugar. Então, quando você está com um carro absurdo e a confiança lá em cima, né, você pode até ser ousado nas estratégias. Você viu essa questão da estratégia aí da Red Bull? Eles colocaram macio, depois duro. E a galera colocou macio, duro e depois macio. É só fazer uma análise simples. O carro da Red Bull está sobrando tanto que o Pérez chegou no lugar de forma confortável, sem ser ameaçado. Então, quando você tem um segundo piloto que não tem nem perto do talento do Verstappen, chegando na segunda posição com tanta facilidade, é que o carro é muito bom. Sim.
E o próprio Rafael aqui, falando que o Pérez não faz frente ao Max, isso se provou. Ele estava tirando 0,6 segundos por volta. O Vinícius falando aqui que até Barcelona não teremos muitas novidades. Então, o problema das novidades até Barcelona é que pode ser que o KRBR e o Verstappen já tenha feito aquela gordurinha extra que precisa, né? E depois não dá para acompanhar. Tal qual o Brawl GP em 2009. 6 corridas, 6 vitórias da Brawl GP, depois que as equipes começaram a atualizar seus carros e ver a questão do duplo difusor, já era, meu amigo. Eles já tinham feito a gordura necessária para o campeonato. A gente tem que pensar o seguinte. Deixa eu ver. Pode falar. Vejo muita gente falando, mas a Ferrari, a Mercedes, sei lá quem, vai trazer um pacote daqui 6 corridas. O campeonato começou ontem. O campeonato não começa daqui 6 corridas. Então, vale ponto hoje, vale ponto na próxima corrida, todas as provas valem ponto. Assim, o campeonato ele é feito hoje, vão ter 23 etapas. Qualquer vitória são 25 pontos. Então, o Verstappen já tem 25 pontos a mais do que grande parte do que o próprio Leclerc, que eu acredito que possa ser o concorrente aí ao título. Então, são 25 pontos a mais do que o Leclerc. Então, assim, cada prova vale pontos preciosos. A gente viu o campeonato de 2021, os caras chegando na última prova empatados. Com certeza. E até o Júnior aqui colocou que esse ano a graça vai ser a disputa pelo vice, porque o Verstappen a gente já viu que tudo aparenta que vai disparar. Deixa eu dar um salve aqui para o Wellington. Rony, boa noite de Imperatriz do Maranhão. Aqui nós temos uma live de um mineiro, de um goiano, e agora nós temos aí presença ilustre de Imperatriz do Maranhão. É o Brasil inteiro acompanhando a gente, Gleice. Alguém perguntou aí quem fez a volta mais rápida. A volta mais rápida foi feita pelo Zhou Guanyu. Zhou Guanyu, mas não computou tempo. Depois nós vamos estar falando. Não computou porque ele não ficou entre os 10 primeiros colocados. E ainda no Verstappen, para a gente encerrar essa parte do Verstappen, o Gleison. Então, ele vai quebrar aquela maldição do vencedor da primeira etapa no Bahrein. Que geralmente, quem vence a primeira etapa no Bahrein não vence o campeonato, né? Provavelmente. Deixa eu só mencionar aqui. 2017, quem venceu a primeira etapa no Bahrein foi o Vettel, campeão Lewis Hamilton. 2018, o Vettel venceu a primeira etapa no Bahrein, campeão Lewis Hamilton. 2019, o Bottas venceu a primeira etapa no Bahrein, campeão Lewis Hamilton. 2020, o Bottas venceu de novo a primeira etapa no Bahrein, campeão Lewis Hamilton. 2021, quem venceu a primeira etapa no Bahrein foi o Hamilton, campeão Verstappen. E ano passado, quem venceu a primeira etapa no Bahrein, o Charles Leclerc e o campeão Verstappen. Eu acho que essa maldição, esse tabu será quebrado essa temporada, cara. E para falar disso, Iglesias, vamos para Charles Leclerc. Teve um probleminha lá no Qualify, a peça saiu do carro, gerou até bandeira vermelha e já trocou a bateria no primeiro GP. Então, antes mesmo do abandono, só pode 2, né, durante a temporada, senão vai dar punição. Ele troca a bateria da unidade de potência do carro no primeiro GP. Estava fazendo uma corrida dentro do esperado para a Ferrari, estava até interessante a corrida do Leclerc, confesso que eu estava gostando da corrida do Leclerc, até um abandono por problema de motor e de acordo com a Ferrari, um problema atípico, pois nunca tinha acontecido esse tipo de problema com o carro da Ferrari. Cara, o que dizer do Charles Leclerc? Azarado? Cara, eu acho que sim. O Leclerc está precisando de uma sorte campeão e a Ferrari parece que começou 2023 como acabou 2022. Problema de confiabilidade, comendo pneu a corrida inteira. Nós vimos o Leclerc reclamando dos pneus já no primeiro stint. O Sainz terminou a corrida com os pneus também muito ruins, né? A sorte que o pneu do Hamilton acabou junto com o dele, mas é a mesma coisa de 2022. Falta de confiabilidade e alta degradação. Um carro muito rápido para a volta lançada, um carro de classificação, a gente sabe que é um carro que é um foguete, o carro da Ferrari ainda é, mas ritmo de corrida está muito aquém ainda. A Ferrari precisa corrigir algumas coisas nesse carro que parece que não vai. E tem a sorte do Leclerc que parece que o bichinho tá complicada a situação para ele. Tá, cara. E você sabe uma coisa que eu imagino, que eu acho que essa temporada vai ser talvez um pouquinho mais sem graça, que é o seguinte. Ano passado, quem fazia frente à Red Bull era a Ferrari.
que estava pareado ali em tempos, inclusive em ritmo de qualify, a Ferrari era mais rápida do que a própria Red Bull. E esse ano, quem teria que fazer frente em tese com a Red Bull seria a própria Ferrari. Então a Ferrari, começando o ano de 2023, como terminou 2022, e a Red Bull sobrando, a princípio eu não vejo nenhuma equipe, nem a Aston Martin, com todo respeito, eu vejo fazendo frente para a Red Bull. Acho que a Red Bull está 0,6 mais rápida do que qualquer carro hoje, não é isso, Gleice? Eu estava olhando aqui em média de corrida, estava 0,6 para Aston Martin. Os melhores ritmos de corrida foi do Alonso, né, depois das Red Bull. Depois nós tivemos o Gasly, estava 0,07, se não me engano. O Hamilton 0,8. Então, assim, o carro mais próximo em ritmo de corrida da Red Bull é 0,6, que você citou. O restante está tudo ali, 0,7, 0,8, 0,9. E vou pegar aqui um comentário. A Ariane mencionou que o Verstappen vai quebrar a maldição mesmo. E já que a gente está falando de Leclerc e Ferrari, pegar aqui a caula. Quem é melhor na opinião de vocês, Leclerc ou Sainz? O Leclerc é mais piloto, né? Assim, acho que é fácil. Acho que aquele 2020 foi foda, porque o Sainz ficou à frente do Leclerc, então deu essa esperança aí para que o Sainz poderia ser melhor que o Leclerc. O talento natural do Leclerc é muito superior ao do Sainz, muito mesmo. Não tenha dúvida. E... Aqui, ó, achei aqui, Luiz, aqui, só para pegar aqui o que eu queria falar. Uhum. Aqui, ó, o ritmo de corrida melhor foi Verstappen, depois nós tivemos Pérez, Alonso, Gasly, Sainz, porque o Leclerc no final da corrida acabou que ele abandonou, né? Então não entra nessa média, né? Sim. Então, Alonso, Gasly, Alpine tem um ótimo ritmo de corrida, na média de 0,6. Depois nós teremos o Sainz 0,8, Hamilton 0,8, e aí para trás a galera, o restante do pelotão. Isso aí. Vamos falar então agora do homem, The Man, ou seja, o cara que foi considerado aí o piloto do dia. A camisa em homenagem a ele, o Egleison já veio até caracterizado para homenagear o cara. Fernando Alonso. Se não fosse ele, a corrida seria nota 3 ou nota 4. Então, corridaça, né? É um gênio, né, o Egleison? É o seguinte, a gente não vou falar a gente não, quem é um pouquinho mais velho, que acompanha a Fórmula 1 um pouquinho mais de tempo, entende o talento do Alonso. Nós sabemos que o Alonso é muito maior do que os 2 títulos que ele tem. Ele só não teve a oportunidade de guiar carros mais competitivos e de ganhar mais campeonatos, porque o Alonso, vamos usar uma expressão bem chula, é um trouxa, é um otário, é um egoísta e fechou muitas portas na Fórmula 1. Mas o talento do Alonso, quem entende, quem acompanha, sabe que o talento dele está ali junto com o Schumacher, com o Hamilton, no patamar de cima. Sim. Isso aí ninguém questiona. E às vezes a galera que começou a assistir Fórmula 1 há menos tempo não entende por que se fala tanto do Alonso, por que se coloca tanto o Alonso como um grande piloto, que de fato ele é. E nessa corrida deu uma amostra da diversidade de manobras que o Alonso teve. Ele fez uma ultrapassagem no Hamilton num ponto sem asa móvel, que ninguém passa ali, é muito difícil. Sim. Fez uma manobra, deu um drible bacana também no Sainz, no mesmo ponto. Então, assim, é um piloto que tem muitos recursos, é um cara muito completo como piloto Alonso. Tanto guiando um carro ruim, carro bom, Fórmula 1, turismo. Onde o Alonso guiar, ele vai ser um grande piloto. Ele, sem sombra de dúvida. E eu sempre falo nas lives, números não contam histórias, né? Eu tenho muito respeito pelo Vettel, mas, por exemplo, o Vettel eu acho que é um cara que tem muitos números e talvez não seja comparado ao talento de um Senna, um talento de um Alonso, que tem bem menos números. Então, assim, números não contam história e o Alonso, por más escolhas, por ser um cara difícil de lidar, acabou que apenas tem 2 títulos mundiais e eu acho que o pecado do Alonso, cara, é que eu acho que talvez a Aston Martin não tenha, por mais que tenha evoluído demais, não tenha carro para competir com a Red Bull. Então, talvez ele não vai competir pelo campeonato e só por pódios. Porque seria muito interessante, muito prazeroso para quem gosta de Fórmula 1 ver Alonso e Verstappen brigando por um título, né? Seria fantástico, fantástico.
Pô, e dois, assim, dois caras de osso duro de roer, nenhum cede, né? Você imagina batendo roda o Alonso com o Verstappen para disputar um título mundial. Ah, e, Seria e o tanto, e o tanto que foi legal ver o Alonso disputando com o Hamilton, dois velhos leões, dois dinossauros, dois gêmeos brigando de novo. Eu voltei no tempo. verdade. E outra coisa, ele largou mal, que não é normal do Alonso. Para mim, ele é o cara que larga, é o melhor largador, não sei se tem esse termo, da Fórmula 1. Para mim é ele atualmente. Ele largou mal, ele teve um toque com o Lance Stroll. E mesmo assim ele fez uma corrida excepcional de recuperação. Simplesmente teve uma batalha excepcional com o George Russell, depois com o Sainz, com o Hamilton. Então, e todo o clímax da corrida foram os momentos do Alonso. Então, realmente ele que fez a corrida ter um certo charme. E engraçado que eu peguei uns dados aqui. Cinco, que a Fórmula 1 divulgou, pódios com 5 equipes diferentes. Ele teve pódio com a Renault, com a McLaren, com a Ferrari, com a Alpine, e agora com a Aston Martin. Então, o Alonso sem sombra de dúvida, fantástico, fantástico. É muito bom porque esse público novo da Fórmula 1 tem a oportunidade de ver o Fernando Alonso em alto nível. Para quem não viu lá nos tempos de Renault, tem a oportunidade de ver agora tanto com a Alpine quanto com a Aston Martin, porque na McLaren não deu para ver Alonso, né? Não deu. Aquele tempo de McLaren não deu. A gente não viu o Alonso. O chat tá bombando aí, ó. Vamos lá, vamos pegar umas questões aqui do chat aí. Será que alguma equipe chega na Red Bull ainda esse ano? Acho que não, meu Gleison. Difícil. Eu espero que sim. Vou falar que é impossível. Eu também, espero que sim. Torço que sim. Torço que sim, mas acho que... Uma pergunta aqui do Vinícius, nosso amigo aí, Vinícius Bernardes. Essa até é interessante, que eu tenho um pouco da impressão dele, com todo respeito. Amigos, tem uma pergunta para vocês sobre a transmissão da Band. Você está perdendo um pouco de qualidade, né? Você está vendo isso também, Gleison? Não, eu tomar cuidado para falar sobre isso, que as pessoas podem interpretar errado. A qualidade da transmissão como um todo, ela é sensacional. A cobertura é sensacional. Cobertura. Mas eu acho que em determinados pontos o pessoal deixa exaltar muito a torcida para um piloto específico e esquece do importante que é comentar e narrar a prova. Vou citar um ponto específico aqui, eu não tenho nada contra o Hamilton, mas eu acho que você tem que dar os pesos exatamente. Quando o Alonso ultrapassou o Hamilton e o Hamilton devolveu com um X, nós tivemos uma emoção bem maior. Quando o Alonso fez a ultrapassagem em um ponto bem específico, parecia uma missa de sétimo dia de tão triste. Então eu acho que essas coisas precisam ser mais... precisam se atentar a essas coisas porque o público está percebendo. Eu assisto pela Band, a cobertura é muito boa, mas esses detalhes acho que os caras têm que segurar porque tem torcedor de todo mundo está acompanhando, então tem que tomar cuidado. E o Vinícius está completando justamente nessa questão de parcialidade. Eu penso o seguinte, eu acho que dois fatores em relação à transmissão da Band. Em relação à cobertura, ou seja, as matérias, o espaço que tem que se dar da Fórmula 1, eu acho que nunca teve na televisão brasileira, nem na época de Globo. O espaço que a Band tem dado para a Fórmula 1 é no Jornal da Band, no programa da Renata Fã. A Band tá respirando Fórmula 1. Eles colocam Fórmula 1 em toda a grade de programação, então a cobertura eu acho muito interessante. Os comentários em si, eu acho que caiu um pouco de produção, principalmente na temporada de estreia, onde foi o título do Verstappen disputando com o Hamilton. Eu acho que a cobertura e os comentários foram muito melhores. Hoje em dia eu tenho visto que às vezes está passando despercebido porque eles estão conversando, entendeu? Eles estão conversando. Eu estava vendo na corrida um ponto lá. Tá falando eles estavam conversando. Eles estão conversando entre si e está passando informação na tela e eles não estão vendo. Então, é complicado. E a informação na tela, ainda mais Fórmula 1, que nós estamos falando de segundos de corrida de carros a 300 km por hora, se você perder uma informação, você não passa ela em tempo real ali e fica complicado, né? É o seguinte, Luiz, hoje a informação ela é rápida para todo mundo. Hoje o monopólio da informação não existe mais. Podemos dizer, posso colocar eu como criador de conteúdo, você também.
Nós, hoje, temos acesso às mesmas informações que os caras lá da Band têm. A diferença é que nós não temos um grande conglomerado para expor nossa opinião, mas tudo aquilo que a gente tem de acesso, as fontes, os portais, os sites, são os mesmos. Então, assim, começou muito bem, então tem que melhorar o nível, porque o público da Fórmula 1 está ficando mais enjoado, está entendendo mais, está mais curioso. Mais criterioso. Então, muita coisa do que eles falam lá tá ficando muito vazio, muito vago. Principalmente eu que assisto ao treino livre, não todos, mas assisto. Eu vejo algumas informações importantes, como você falou, aparecendo na tela, alguns dados. O piloto está com um pneu, eles estão falando que está com outro. O piloto está a X segundos, você está vendo na tela, e eles estão falando que está a poucos segundos. O Hamilton está abrindo asa móvel. O Hamilton estava a 4 segundos do cara da frente, o Alonso também. Então, assim, são coisas pequenas. Tá muito bom, eu assisto por lá, vou continuar assistindo, mas tem que melhorar o nível, porque o público está ficando mais exigente, e tem muita gente pegando a F1 TV Pro, comprando, assinando. Então, entenda o que a gente está falando. A gente quer que melhore, não que piore. Sim. Na verdade, eu tô na mesma opinião do Vinícius. Eu acho que caiu de produção. Eu acho que estava num patamar muito bom e tem caído de produção justamente por essas questões que às vezes estão conversando informalmente demais e deixando passar despercebido algumas informações relevantes. E a Itu aqui, eu não sei o nome, que tá só o nick aqui do Instagram, concordo na parcialidade. O senhor Reginaldo Leme fica falando só do Hamilton e pós de iluminação. Realmente, o Reginaldo Leme é um ícone do automobilismo. Acho que é um comentarista que mais tem tempo de Fórmula 1, mais GPs de Fórmula 1. É um monstro sagrado, mas tem horas que ele excede para o Lewis Hamilton mesmo. Com todo o respeito ao senhor Reginaldo Leme, eu acho que tem hora que ele excede um pouquinho, né? E às vezes o Verstappen tá fazendo um trabalho maravilhoso. Eu curto muito o Lewis Hamilton, acho o Lewis Hamilton um monstro. Sim. Mas, eu tenho que falar do Verstappen também, eu tenho que falar do Alonso também, não é verdade? Com a mesma empolgação, com a mesma intensidade. Eu não vejo problema na torcida, Luiz. Eu não vejo problema da pessoa sumir a torcida. Mas ela tem que colocar o mesmo parâmetro de profissional em um e no outro. Tirando a torcida, esquece a torcida. Os caras são profissionais. Sim. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então das Mercedes e de Hamilton e também do George Russell. Tem até uma pergunta. Vou começar com a pergunta do Vinícius lá em cima, eu guardei aqui no chat para colocar no momento oportuno, que é o seguinte: a maldição dos 300 GPs. Lewis Hamilton ainda vai vencer na Fórmula 1? Eu vou colocar só essa temporada para você, Iglesias. Hamilton consegue vencer? Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Vai ser uma vitória, se acontecer, vai ser uma vitória casual. Em condições normais, eu acho pouco provável que ele consiga vencer. É uma pena. E o Egleison, falando da Mercedes, eu não sei se só eu tive essa impressão. Eu achei que a Mercedes piorou, cara, do final do ano passado para esse ano. Você também teve essa impressão? Sim. É nítido que a Mercedes, ela... Vamos colocar aí que eles, na pior das hipóteses, não melhoraram. Se você pegar a classificação no Bahrein de 2022, o Hamilton largou na quarta posição em 2022, tomando quase 0,7 do Verstappen. O Hamilton em 2023, o Russell no caso, né, largando na sexta posição, 2 posições atrás do primeiro carro da Mercedes, tomando praticamente quase 0,7. Então a Mercedes, ela basicamente está estagnada. Só que a Aston Martin evoluiu. Esse é o X do problema. A Mercedes está insistindo num conceito de carro que não está evoluindo. Eles estão trabalhando nesse carro há praticamente 1 ano e meio, desde o fim de 2021. Estão trabalhando nesse carro. O carro não evolui. Nós até comentamos na live, né? Eu acho que tem um pouco de orgulho, sim, em não querer mudar o conceito do carro. Eu até acho que aquele negócio que eu comentei com você, eu acho que é aquele negócio do all-in, né? Igual no poker, para quem joga poker. Aquele negócio do all-in. Ou eu ganho tudo ou nada. Eu ganho sozinho, ou eu vou ficar nessa draga mesmo que eu já venho sendo. Mas sabe o que vai acontecer? A turma vai começar a evoluir. A Aston Martin já evoluiu. Agora pode ser uma Alpine. Depois a gente pode ter uma Alfa Romeo. E a Mercedes vai ficando para trás.
E eu acho muito ruim você ter Hamilton e Russell, dois pilotos com um talento gigantesco, e não tendo carro competitivo. Então, assim, a Mercedes vai ter que colocar a sandália da humildade e pensar em 2024, já mudando o conceito do carro, porque eles não vão mudar o side pod e o carro vai começar a andar em 2 dias, não. Eu não vou colocar em no mínimo 6 meses para um trabalho. Aston Martin evoluiu, só que a Aston Martin começou a mudar o conceito do carro lá em abril do ano passado. Eles foram evoluindo em um trabalho praticamente de 1 ano. Então a Mercedes não vai ter uma varinha de condão que vai mudar o side pod, o carro vai começar a voar. Então vai ter que ser um passinho de cada vez. E agora vamos ser sinceros, a aerodinâmica parece não ser a praia da Mercedes. Eles dominaram um período onde o motor era o grande diferencial. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, até 2021 o motor era o ponto diferencial do carro. Era aquilo que fazia o carro ter um grande desempenho. Hoje não. Hoje a Mercedes não tem mais esse motor diferencial. Hoje em dia, em termos de potência, está muito parecido. Talvez em confiabilidade eles tenham o melhor motor. Só que o que manda é aerodinâmica. Então, até 2021, vou colocar que era 60 e 40. 60% motor, 40% aerodinâmica. Hoje inverteu. Hoje é 60%. Por conta da mudança de regulamento também, Iglesias. Essa questão do efeito solo, eu tenho que priorizar, a questão do efeito solo, eu tenho que priorizar muito mais a parte aerodinâmica de um carro, do equilíbrio ali, do downforce, do que propriamente do motor. Até porque motor a Mercedes é impecável, tá? E a Aston Martin tá, que nos diga, né? Sim. E engraçado que a Aston Martin é a segunda linha, né? Você pode ver que a Aston Martin é segunda linha, ou seja, seria a equipe de segundo lugar, ou seja, eu preparo primeiro o melhor motor para mim e passo o segundo para você. E a Aston Martin está com um projeto de carro bem melhor que o da Mercedes. Eu acho que a Mercedes piorou um pouquinho e deram a declaração que vai ser apenas a partir da 6ª corrida, o que eu acho que já dá para ter uma gordura muito grande aí, seja da Ferrari, seja da própria Aston Martin. E nós tivemos um comentário aqui, se eu não me engano, deixa eu ler para dar o crédito, do Márcio Rodrigues, que é o seguinte: se abusar, o Alpine chega também. Então fica o seguinte, fica Red Bull, fica, a princípio, Aston Martin, Ferrari e a Alpine, a Mercedes cairia para a 5ª força, de 3ª força para a 5ª força. A Ariane que está participando da live também falou que a Mercedes está perdida esse ano. E com essa questão de apenas a 6ª corrida, eu acho que a tendência da Mercedes é cair mesmo. 2022 a gente ficou nessa novela, né? Vai ter 3 provas, não vai ser em Imola, não vai ser em tal. E a Mercedes teve uma certa evolução, mas porque Red Bull e Ferrari pararam um projeto do carro com 7 provas antes. Eles evoluíram. Eu espero, como eu falei, eu torço para que a Mercedes possa sim evoluir, possa conseguir desenvolver esse projeto para que Hamilton e Russell consigam brigar, no mínimo, por pódios com constância, não dependendo de quebras. Porque 2 pilotos desse nível não podem ficar com um carro ruim do jeito que está. E o pior é o seguinte, que fazia tempo que eu não via a Mercedes falar isso. Acho que eu nunca vi a Mercedes falar isso. Estão com o discurso de perdedor. O Hamilton falou que a Red Bull é certamente a equipe mais forte, que eles não melhoraram quase nada no carro. O Toto Wolff deu uma declaração falando não temos o que fazer, Red Bull é de outro planeta. E o Russell foi mais assim enfático ainda, que ele falou o seguinte: Red Bull vai vencer todas as corridas deste ano. Deus então, não assim, ouça, Russell. Vai ficar igual aquela... Vai superar a McLaren de 88, cara, que foi 15 das 16. 15. E por um erro do Senna na Itália. Se o Senna não tivesse errado na Itália, seria 16 das 16. Então vai superar esse recorde aí da McLaren de 88, se a declaração do Russell vingar mesmo. Oi, Gleison. Falar agora de Sérgio Pérez. O seguinte, deu uma declaração durante a semana, a gente já falou da dobradinha, da Red Bull, do trabalho que ele fez aí, que ele errou na largada, mas mesmo assim o carro é muito bom, que garantiu aí o 2º lugar. Ele deu uma declaração que eu quero saber a sua opinião, se é blefe ou se ele tem condições de fazer isso mesmo. Ele disse o seguinte: se eu não receber apoio este ano, não vou retribuir. Muito por causa daquela polêmica lá do final do ano do Verstappen falando que não é Papai Noel e alegando aquela questão de Mônaco. O que você pensa disso? Você acha que o Sérgio Pérez tem essa força mesmo de brigar dentro da equipe ou ele vai ser um pau mandado ali mesmo? O Verstappen está ali para
duas coisas. Vamos colocar aqui 3. Andar perto do Verstappen. Verstappen não, o Pérez. Pérez está Não, foi o ali. Pérez, o Pérez está lá para duas coisas. Andar próximo do Verstappen, somar pontos importantes para a equipe vencer o campeonato de construtores. Está ali só para isso, ele não está ali para disputar campeonato. Assim como o Bottas estava na Mercedes ali com o Hamilton. A função dele é somar pontos para vencer o campeonato de construtores. É não atrapalhar o Verstappen e ajudar a equipe, só isso. Eu acho também que essa declaração aí, ele foi infeliz e no final das contas ele vai ter que ajudar o Verstappen mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é o melhor que ele faz nesse caso. Lance Stroll. Viajou, a gente tem a expectativa de que o Drugovich poderia correr nesse GP, mas ele viajou, passou na perícia, no crivo ali da perícia da FIA, que é bem criteriosa. Reclamou muito das mãos no Qualify, tem aquele vídeo lá que correu em todas as redes sociais. Depois chegou a falar que tinha um probleminha, que tinha machucado o pé também. Mas aí eu te pergunto... Hã? Foi no TL1 que ele reclamou da mão, se não me engano. E tem a questão do... E falou que tinha o pé também, que tinha um probleminha no pé também que ele não tinha falado antes. Mas até que ele fez uma corrida digna, né? Um Qualify aí com P8, como a gente diz, e na classificação um P6, se eu não me engano, P6. E aí, aí veio uma pergunta aqui, que eu não quero causar polêmica, pelo amor de Deus, eu torço para qualquer piloto brasileiro, mas eu te pergunto, a gente ficou torcendo bastante pro Felipe Drugovich, muito por conta da nacionalidade e tal. Será que se o Drugo tivesse corrido, teria um desempenho semelhante, cara? Ou o Stroll ainda, pela experiência, pela bagagem, entregou mais para Aston Martin? O piloto na sua primeira prova é meio difícil, né, Luiz? Prova de estreia é complicado. Não sei. Eu acho que poderia, sim, ter feito um desempenho parecido. Porque acho que em termos de talento natural, o Drugovich é mais talentoso que o Stroll. Mas o Stroll já está experiente. O Stroll está na Fórmula 1 desde 2016. Ele está na 7ª temporada. Então, talvez ele conseguiria fazer o que o Stroll fez. Porque um P6, eu fiquei imaginando aqui, porque um P6 para um estreante, cara, realmente é muito difícil. Eu me recordo aí de um P6, um estreante, ou P8, se eu não me engano, um tal de Schumacher, em 91, né? Então, assim... Sebastian Vettel, 2007. 2007, então são caras, assim, né, com muito, muito, muito absurdo, né? Mas, até que o Stroll aí depois deu uma estrolada no Alonso, mas fez uma corrida digna para quem está voltando aí de uma lesão. Só uma observação, eu acho que assim, o público brasileiro tem que entender que o Drugovich vai ter a oportunidade dele. Eu vi muita gente fazendo um estardalhaço. Que o Stroll não pode pilotar, que é um absurdo. Cara, gente, se o cara passou no teste da FIA, ele recebeu o aval para correr, ele tem condições. A equipe falou que ele estava poupando esforços ali ao descer do carro, assim, poupando o máximo que dava para não agravar a lesão, mas ficou nítido que o cara tinha condições de correr, ele correu. Eu vi gente falando que ele poderia causar um acidente, né? Assim, quase causou, mas um acidente por causa da lesão, não foi por causa disso, foi da ruindade dele. Se tivesse um acidente que tivesse fogo, ele não conseguiria sair do carro. O pessoal queria algumas teorias exageradas. Assim, todo mundo que é um brasileiro na Fórmula 1, né? Outros mais, outros menos. Eu sou um daqueles que eu acho legal, mas não faz diferença para mim. Mas a gente tem que ter noção que a hora do cara vai chegar. E o Stroll é o piloto titular, o Drugovich foi para lá sabendo disso, o Stroll é filho do dono, então assinou o contrato dele lá com o piloto reserva sabendo de tudo isso. Então tem que ter paciência. E tem outra coisa também, né? No que você estava falando aí. Além disso tudo, de respeitar o momento dele, a perícia da FIA é extremamente criteriosa. E hoje se preza muito pela segurança dos pilotos. Então, hoje é tudo em prol aí da segurança dos pilotos. Eu acho que a FIA não iria de maneira alguma liberar o Stroll se ele não tivesse condições de correr. Aproveitar para dar um salve para o Neto. Nós temos audiência da Angola, diretamente de Angola, Gleidson. Estamos ficando famosos nesse negócio aí. Cara, agora eu vou comentar uma corridaça aí que acho que pouca gente comentou nas lives, nas análises, que é o seguinte. E, inclusive, quem votou para piloto do dia, para mim, foi até... foi válido o voto.
Pierre Gasly saiu de P20 e conseguiu um P9, 2 pontinhos aí para Alpine, Egleides. Corridaça do Gasly, né? Começou bem, né? Ele largou em último porque teve uma volta deletada no Q1, não conseguiu avançar, se não me engano, acho que ele não avançaria, acho que eu tinha feito um 17º. O carro da Alpine parece que não é bom de classificação, mas é bom de corrida. E o Gasly fez uma corrida surpreendente, caladinho, foi escalando o pelotão e pegou um P9. E é volta aquela questão que você falou também, né? Às vezes a transmissão prioriza muito ali o Verstappen com 11 segundos lá na frente e esquece de ver, da gente assistir, por exemplo, as batalhas travadas, aí, roda a roda do Gasly. Então fica lá colocando o Pérez, o Verstappen, que está lá passeando no parque e esquece a transmissão oficial da Fórmula 1, esquece, por exemplo, de uma corrida do Gasly que pouco apareceu aí, embora tenha feito uma corridaça. O Egleidson, agora, para fechar os destaques individuais, Bottas conseguiu bons pontos aí para a Alfa Romeo e falou que o objetivo da equipe é colocar os 2 carros no Q3. Será que a Alfa Romeo tem carro para isso, cara? Você aposta aí na Alfa Romeo para essa temporada? A Alfa Romeo com um carro bom, hein? Nos testes, o carro foi um dos que menos andou, né? O que menos que teve quilometragem. Mas assim como 2022, o carro andou pouco nos testes e parece um carro bom de corrida. O Bottas é um bom piloto, né? O Bottas erra pouco, é constante, não é um cara fora de série, mas entrega o resultado, o arroz com feijão ele faz muito bem feito. Então, eu acho que tem condições sim, o carro é bom, tem condições do Zhou também conseguir pontuar e os 2 carros estarem no Q3. Hoje as forças são Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, temos aí 8 carros já, né? Sim. E tem ali a quinta força, eu acho que está bem aberto, né? Alfa Romeo, Alpine e McLaren, eu acho que é quem vai brigar por essa quinta força no campeonato. Então, já partindo aí para o último destaque que eu quero falar com você, as McLarens, cara. O abandono do... primeiro, pré-temporada foi o carro que menos andou. Estava com problemas nítidos e teve declaração nesse sentido. E o Piastri abandona na volta 16 e o Norris faz uma corrida apagada. Você aí como um torcedor... e sem contar que o pit stop do Norris, estou anotando aqui, 11,7 segundos. Fizeram uma cagada lá no pit stop do Norris ainda. E o Norris fez... a McLaren, meu amigo? Cara, a McLaren começa... Outra equipe que começa em 2023, assim como terminou em 2022. A primeira prova do ano passado da McLaren, no Bahrein, foi pífia, nessa mesma pista. E na Austrália, a McLaren está andando muito bem. A McLaren está andando quase junto com a Mercedes ali na prova da Austrália. Então, mas começou muito mal. A McLaren realmente na parte técnica tem muito a evoluir, está arrumando a casa, a gente comentou na outra live. Mas na parte técnica eles começaram um projeto aparentemente, viram que o projeto estava errado, voltaram atrás. Tá complicado. Uma equipe do tamanho da McLaren não pode ficar se contentando com tão pouco. Eu acho que a McLaren aí vai brigar no final do pelotão. Posso estar enganado, viu? Embora eu goste muito da McLaren, porque eu gosto muito de equipe tradicional, né? De história, mas eu acho que a McLaren esse ano aí não vai dar muitos frutos, não. Punições, nós tivemos a punição do Nico Hülkenberg e tivemos uma punição tripla do Ocon, que eu acho que ele pode até pedir música no Fantástico, cara. O Ocon se posicionou errado no grid, ele não cumpriu a punição ao parar nos boxes e depois ainda excedeu o limite de velocidade no pit lane. O Ocon tava porra louca esse final de semana, né, o Egleison? O Ocon tava de ressaca, né? Ele tomou uma punição atrás da outra, ele tomou punição por não ter cumprido a punição. Cara, brincadeira. E depois ele abandonou, e eu tô aqui eu gosto muito daquele site, o Status F1, e eu tô aqui no site do Status F1 e aqui não tem a causa do abandono dele. Eu tô achando que ele abandonou foi por causa de ressaca mesmo, viu? Devia estar aqui, ó. Os abandonos, ó. Charles Leclerc, perda de potência. Oscar Piastri, parte eletrônica do carro da McLaren. E Esteban Ocon está uma interrogação. Então, ou seja, não tem ainda causa aparente pelo abandono do Ocon. Talvez a equipe chegou e falou assim: cara, você já vacilou demais hoje, cara. Traz o carro para a garagem aí, porque senão você vai complicar a nossa vida. Guarda o brinquedo aqui, fica na sua. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. E falado aí dos abandonos, das punições, o Egleison. Piloto do dia, Fernando Alonso. Você votou no Alonso também? Votei. Eu também votei no Alonso.
Mas eu votei no Alonso, na verdade, muito mais por conta da transmissão. Ele que fez a corrida ficar legal, porque senão seria uma corrida bem chata. Então, mas assim, eu tenho duas menções honrosas. O Verstappen, um trabalho impecável. E também o Gasly, cara. Eu gostei muito da corrida do Gasly, P20 a P9. A gente faz isso geralmente só no videogame. Então, assim, méritos aí pro Gasly também. Volta mais rápida, Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, 1:33.996, mas não contabilizou porque ele não ficou entre os 10 primeiros, então não ganhou o pontinho extra. Classificação do campeonato de pilotos, os 10 primeiros, rapidinho. Max Verstappen, 25 pontos. Sérgio Pérez, em segundo, 18 pontos. Fernando Alonso, em terceiro, 15 pontos. Quarto lugar, Carlos Sainz, 12 pontos. Quinto lugar, Lewis Hamilton, 10 pontos. Sexto lugar, Lance Stroll, 8 pontos. Sétimo lugar, George Russell, 6 pontos. Oitavo lugar, Valtteri Bottas, 4 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly, 2 pontos. E em décimo lugar, Alexander Albon, 1 pontinho. Classificação do Campeonato dos Construtores. Red Bull em primeiro, 43 pontos. Seguido de Aston Martin, aí, ó, já com o segundo lugar aí do Campeonato de Construtores, 23 pontos. Mercedes em terceiro, com 16 pontos. Ferrari em quarto, 12 pontos. Quinto, Alfa Romeo, 4 pontos. Sexto lugar, Alpine, 2 pontinhos. A Williams em sétimo com 1 ponto. E depois nenhuma das outras equipes ainda pontuaram. Só um comentário aqui. O ponto do Albon fez a Williams pontuar na primeira prova. A Williams não pontuava na primeira prova do campeonato desde 2017, na última temporada do Massa. Cara, que legal. Foi bom você ter mencionado isso aí. Pessoal, esse vídeo também vai estar no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, deixa o like no vídeo aí. Se inscreva no nosso canal F1 a todo vapor. E também, se você estiver acompanhando via podcast, vai lá no seu podcast, no seu agregador, avalia o nosso conteúdo. Isso ajuda demais a gente, o nosso conteúdo a crescer. Conteúdo independente, o Egleidson faz conteúdo também independente. Não é fácil. Então, apoiem as pessoas que fazem conteúdo independente de qualquer modalidade que você gosta, seja Fórmula 1, seja futebol, seja basquete, o que for. Realmente, conteúdo independente não é fácil, não é isso, meu amigo? Dá um trabalho, talvez valorize. Valorize, dá trabalho. O Egleidson, assim, só algumas questões que eu queria trazer aqui à tona para pegar sua opinião. Muitas equipes já pensando em atualizações, né? Eu vi isso da Ferrari, Alpine, a própria Red Bull, achei até interessante. E uma questão que me chamou a atenção, o recorde de receita da Fórmula 1 foi no ano passado, aproximadamente 13 bilhões de reais. Aí eu te pergunto, esse público Drive to Survive, a Liberty, tá fazendo o pessoal gostar mais de Fórmula 1, cara? Sim, tá atraindo mais gente. Gostar, eu acho que é com o tempo. Acho que gostar é acompanhando vários anos, vendo temporada boa, temporada ruim, mas é nítido que o público cresceu muito e é por causa do que você falou, por causa do que a Liberty Media tem feito e por causa também da série. E assim, nós estamos tendo diversos recordes de público também da Fórmula 1. E eu fico assim, às vezes, injuriado, porque eu falo, meu Deus, estamos ganhando em números da Fórmula 1 2021, 2022, absurdos, absurdo que está se recolhendo, o público que está indo, e talvez a gente não esteja na melhor fase da Fórmula 1, como foi os anos 90, anos 2000, próprios anos 80, né, cara? Que a gente não está no mesmo patamar de competitividade que tinha naquela época, né? E mesmo não sendo tão competitivo, a audiência no mundo só cresce. É bom, cara, porque é muita gente nova entrando na Fórmula 1. A Fórmula 1 é um esporte de nicho. A gente tem que entender que a Fórmula 1 é um esporte, não um esporte macro como o futebol, como outros, é um esporte de nicho. E é bom a gente ver aquilo que a gente gosta crescendo. Você como eu, a gente mora cada um em estado, fala sobre Fórmula 1, tem uma amizade, porque encontrar pessoas que gostam de Fórmula 1 próximo a nós é muito difícil. Então a gente acaba montando essa rede de pessoas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de pessoas que gostam de Fórmula 1. Somos poucos, na verdade nós somos poucos. E o Leonardo, nosso amigo aí, Leonardo Abrantes, ainda falou que isso tende a melhorar ainda, vai aumentar esse público e essa receita da Fórmula 1, recordes e mais recordes.
O Egleison, aquele Qualify, cara, que a gente comentou, que seria a nova modalidade de treino classificatório, eles falaram que vai ser testado em Imola. Você acha que vai dar certo? Você acha que vai ser melhor ou não? Não acho legal, não. Lembrando aqui, deixa eu explicar para o pessoal, para quem não sabe, o Qualify que eles estão testando e vai ser a partir de Imola é o seguinte: no Q1, todos os carros obrigatoriamente terão que ir com compostos mais duros de pneus, ou mais duros de pneus. No Q2, com os pneus médios, e no Q3, todos com os pneus macios. Então, não vai ter aquela questão de um carro esconder o jogo. Estrategicamente também já caiu por terra, não tem aquela obrigatoriedade mais do Q2. Mas não vai ter essa questão de esconder o jogo. Então, todo mundo com o mesmo composto de pneu. Você acha que não vai funcionar não, Egleison? Assim, funcionar eu acho que vai, mas eu não acho bacana por um motivo. Porque, como você falou, muitas equipes economizavam, às vezes, um pneu macio, um pneu médio ali, para poder usar na corrida e fazer um Q2 de pneu médio. Nós já vimos em alguns casos dar ruim. Né? Por exemplo, uma equipe como a Mercedes, como a Ferrari, usar um pneu médio para passar para o Q3, para poupar pneu, enquanto uma equipe menor usar um pneu macio e conseguir avançar o Q3. Você colocando os pneus iguais para todo mundo, você já deixa todo mundo em pé de igualdade. Então, eu não acho bacana. Eu não acho uma ideia muito boa. Entendi. Um outro assunto aqui, para a gente até já ir para os finalmente da nossa live, a gente abordou tudo da corrida, mas agora uma polêmica. Não pode ficar em cima do muro, hein? Essa não pode. Não pode ser sabonete. Não pode escorregar. Essa é polêmica mesmo. E outra coisa, quem estiver nos acompanhando também, deixa a opinião de vocês aí, que a gente vai estar lendo a opinião de cada um. Que é o seguinte: a polêmica foi uma declaração do Bernie Ecclestone. Ele falou o seguinte: ainda sinto pena do que aconteceu com o Massa. Ele venceu a última corrida em casa, nós estamos falando da temporada de 2008, pessoal, e fez tudo certo. Ele merecia o título e foi roubado. E Hamilton teve toda a sorte do mundo. Hoje eu teria resolvido a situação de maneira diferente. Por isso, para mim, Michael Schumacher ainda é o único heptacampeão, mesmo que as estatísticas digam o contrário. Isso são as palavras do Bernie Ecclestone. Ele quis dizer o seguinte: por conta do Singapura Gate, que é um escândalo no esporte, talvez o maior escândalo da história do esporte, não só do automobilismo, que envolveu o piloto brasileiro Nelsinho Piquet no GP de Singapura, que a princípio, né, já foi constatado que ele bateu de propósito para favorecer seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, que venceu a prova, e isso prejudicou muito a parada de boxe que o Felipe Massa veio a fazer por conta do safety car. Amando do Briatore, que estava à frente da Renault na oportunidade. E essa corrida foi validada. Então por isso que ele falou que teria resolvido de maneira diferente. E que isso prejudicou o Massa, ele sente pena do Massa, e o Hamilton teve toda a sorte do mundo. Então, para ele, o título merecido de 2008 seria do Massa. Então, o único heptacampeão, na visão dele, é o Michael Schumacher. O Egleison, sempre cai em cima do muro, você concorda com o Bernie Ecclestone e por quê? Não concordo, eu vou explicar rapidamente. Cara, o Bernie Ecclestone foi, para quem não sabe, foi o dono da Fórmula 1 por décadas. É o cara que fez a Fórmula 1 ser o que é. Mas é o seguinte, o Bernie, se eles sabiam, a bomba estourou em 2009, para quem não lembra, aconteceu em 2008 e a bomba estourou em 2009. Se eles sabiam... Só um minutinho, Egleison, só para ajudar o pessoal, a bomba explodiu em 2009, nas férias da Fórmula 1, sim, quando o Nelsinho Piquet descobriu que não teria o seu contrato renovado com a Renault. Aí ele abriu a boca no trombone, contou para o pai dele chamou o Reginaldo Leme, o Reginaldo Leme deu a informação de primeira mão, que inclusive o Galvão assustou, ainda perguntou pro Reginaldo: isso é verdade, cara? Nós estamos em rede nacional, isso é verdade? Então, assim, é muito engraçado, depois vocês veem no YouTube aí que tem. Pode então, continuar. Se o Bernie, eu li essa entrevista dele, se ele disse que sabia disso em 2008 e deixou passar, o Hamilton não tem nada a ver com isso. Porque se eles tivessem tomado uma providência de imediata dentro da temporada,
ó, essa corrida aqui aconteceu isso, essa corrida está anulada, que ela foi manipulada porque alguém bateu de propósito. Massa saberia disso, Hamilton saberia disso, eles disputariam o campeonato tendo ciência dessa questão. Os pontos seriam diferentes. Então, assim, Hamilton tem nada a ver com isso. Hamilton foi lá, fez o dele, foi campeão e ponto final. Acho que não tem que questionar o título do Hamilton, não. Acho que o Massa merecia o campeonato também? Merecia. Foi prejudicado? Foi prejudicado. Mas o Hamilton não tem nada a ver com isso. Se a gente for começar a questionar títulos polêmicos da Fórmula 1, nós vamos ter que tirar título do próprio Schumacher, que bateu no Rio em 94. A gente poderia questionar títulos do Prost, que bateu no Senna, o Senna que bateu no Prost. Então, assim, a questão é a seguinte, a Fórmula 1 vinha de um escândalo, que quem não lembra foi o Spygate, a espionagem da McLaren em cima da Ferrari. A imagem da Fórmula 1 ficou muito feia. E logo em seguida, em 2008, mais um escândalo. Logo em seguida, poderia decretar quase o fim da Fórmula 1. Então, se esses caras ficaram caladinhos, não quiseram agir, não fizeram nada, pensando nisso aqui, ó, em dinheiro, no faturamento da Fórmula 1. Depois de, não adianta vir 15 anos depois dizer, eu faria diferente. Passou, não adianta. O Hamilton é campeão e ponto, acabou. Tem os 7 títulos e merecido. E, já que você está falando, ele está gostando de fazer polêmica mesmo. E ainda tem a polêmica do Carlos Reutemann, argentino, com o Nelson Piquet aí no título de 83, se eu não me engano, 81, não sei se vou primeiro. Por causa de um massagista, tem dó, né? É foda, né? A Fórmula 1, meu Deus do céu. E a filha tá querendo invalidar. A filha do Carlos Reutemann tá puta e tá querendo invalidar o negócio. Tá puta pra caramba com a situação. Piquet recebeu massagem e o Reutemann não, aí o Reutemann não foi campeão por causa disso. Tá em dó, né? Ele tá querendo. Ultimamente o Bernie tá querendo causar polêmica mesmo aí no esporte, né? Vou só comentar meus palpites aqui. Ele tá falando que foi 81. Piquet Reutemann no circuito lá de Las Vegas, dentro do estacionamento, né? Eu apostei numa pole position do Max Verstappen, acertei lá no meu podcast. Apostei na vitória do Verstappen, também acertei. Segundo lugar, coloquei o Pérez, também acertei. Olha, eu não costumo acertar muito assim não, gente. Terceiro lugar, eu coloquei o Charles Leclerc. Errei por confiabilidade, né? E Ferrari me deixando na mão. E a volta mais rápida, eu coloquei o Max Verstappen, também errei porque deu Zhou Guanyu. Acho que essa também ninguém acertaria. Quem que apostaria numa volta rápida do Zhou Guanyu, né? Então acertei. Lá no Cartola eu apostei pole do Max, acertei. E o top 3 eu coloquei Verstappen, Leclerc e Pérez. Errei. Eu errei só o terceiro e a volta mais rápida aqui. Eu costumo errar mais, né? Eu até estou satisfeito com... Mas acho que foi previsível também, né? Então, o pessoal também apostou muito no Alonso aí, né, como terceiro e gabaritou essas apostas aí, porque o Alonso realmente já vinha mostrando isso nos testes de pré-temporada e nos treinos oficiais. Próximo GP daqui 15 dias, nós vamos para Jeddah, né? GP da Arábia Saudita, e também no F1 a todo vapor nós vamos fazer a prévia e o pós-GP também aí, e vai ficar no YouTube, podcast e aqui no Instagram também. Oi, Gleison, mais uma vez, satisfação, cara, falar com você. Curtiu trocar essa ideia ou não? Demais, sempre. Falar sobre Fórmula 1 é um prazer. Muito bom. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui pra gente. Nós já estamos falando sobre Fórmula 1, vai fazer 3 anos. 3 anos. Ai, que beleza, hein? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem manda um abraço aí, o Márcio Rodrigues. Manda um abraço pro pessoal do Bar do Silvano, em Perobal, Paraná. Audiência aí pra nossa live aí. Pô, aí é bom, hein? Você tá escutando? Pode falar. Márcio é membro do grupo Somos F1 lá no WhatsApp. Show de bola. E o cara vai estar assistindo os nossos comentários aí da corrida, tomando uma cervejinha lá no Bar do Silvano. Tá bem pra caramba, né? Tá bem. Melhor do que eu tô tomando água. Justamente. E essa do abraço, deixa eu ver mais uma outra pergunta aqui. Pessoal, se tiver pergunta, deixa na caixa de perguntas que a gente está terminando a nossa resenha de hoje aí. E o Márcio também falou assim, a Alpine vai buscar a Mercedes logo, se não mudarem o conceito, anotem. Na verdade, eu tô achando que a Mercedes aí tende a
talvez ser quinta força, o Iglesias. Um comentário sobre a Mercedes rápido, para quem acompanhou. Você viu que o carro da Mercedes, o Hamilton, mesmo abrindo asa móvel em cima do Sainz umas 5 vezes, não consegue passar. E o problema não é a velocidade reta. Eu estava nos speed trap, a Mercedes tem boa velocidade reta. O problema é que o carro é muito ruim de curva, tanto entrada quanto saída. Então, quando o Hamilton traciona na saída de curva, o Sainz abre muito. Quando chega no fim da reta, acabou. Não deu tempo de ultrapassar. Mas é o que você disse, né? Que essa mudança de regulamento, nós não priorizamos mais motor. Sim. Nós priorizamos muito capacidade aerodinâmica dos carros, o melhor projeto. E aí eu acho que a Mercedes está bem atrás mesmo. Aí vai precisar fazer atualizações sérias no carro e talvez tirar de vez esse negócio de conceito de zero pod, pelo amor de Deus. Tenta copiar algo bom de alguém. Como diria um velho pensador contemporâneo lá de Minas, o melhor pacote aerodinâmico. Isso aí, meu amigo. Aí tu acabou de colocar aqui que Jeddah é a melhor corrida. Realmente é uma pista bem diferente, né? E muito extensa. Eu também gosto da pista de Jeddah. Mas eu acho que ela pode vir a causar muitos acidentes, porque ela é muito rápida e o pessoal ainda não tem muita segurança nela. Só simulador, só 2 corridas. Só uma coisa, o Estevam falou um negócio bacana. O Logan Sargent foi o melhor Hulk, né, dos que começaram a temporada. Me surpreendeu, eu esperava bem menos dele. Parece que, pelo menos, ele não erra. É um cara que erra pouco. Eu estava olhando algumas... Não comprometeu. E acho que esse rapaz tem condição de evoluir. Acho que não é um grande piloto, mas o Williams vai ter uma dupla bacana esse ano, que é o Albon e o Sargent. Terminou em 10º. Eu também acho que ele fez eu acho que ele fez uma corrida bem interessante mesmo, embora, e realmente o Estevam está com a razão, embora eu acho que isso não vai ser o predominante na hora do final da temporada. Eu acho que tanto o Piastri, independente do carro, independente do que o carro proporciona, tanto o Piastri quanto o De Vries, eu ainda acho que vai tirar leite de pedra e vai fazer uma temporada bem mais interessante que o Logan Sargent. Eu espero muito desses dois, tanto do De Vries quanto do Piastri, de verdade. Acho 2 pilotaços, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que agora deu, né? O Iglesias, quer acrescentar mais alguma coisa, meu amigo? Não, acho que a gente falou tudo, né? Deu para fazer uma live boa, 1 horinha de live, falamos tudo. E quem tiver dúvida também, quiser conversar com a gente, tem as redes sociais, tem no seu Instagram, tem o meu. Pode mandar a pergunta lá, encher o nosso saco que a gente responde. E é isso aí. Queria agradecer pelo convite. Mais uma live. Mais uma temporada da Fórmula 1. Estamos ficando velho acompanhando esse negócio. Com certeza. Que seja uma temporada muito boa. A gente torce para que o Verstappen e a Red Bull não nadam de braçada. O lado emocional torce para que seja uma temporada competitiva, mas o lado técnico mostra que provavelmente vai sobrar sim. Meu amigo, então fica assim. Muito obrigado, mais uma live. Realmente foi sensacional trocar essa ideia com você. Pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se estiver nos acompanhando no podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso ajuda demais. Iglesias, abração, uma boa noite, viu? Até mais. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram, mandaram pergunta aí, todo mundo. Abraço e até breve. Obrigado para todo mundo que participou com a gente aí, verdade. Até mais, tchau, tchau. Tchau.